Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Amém, irmãos? Hoje nós estamos cedendo a oportunidade aqui na igreja. Nosso irmão Paulinho contar um testemunho. Daqui a pouquinho eu vou chamar algumas testemunhas do que aconteceu realmente, né? As pessoas que estavam lá vão testemunhar. Mas antes, eu gostaria que quem tivesse condições pegasse a tua Bíblia. Pega a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João 11. Evangelho de João 11. Evangelho de João 11, versículo 43. Amém? Vamos lá. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. Esse momento a gente até emociona, né? Depois vou contar o que eu passei com esse menino, né? Tá aí um homem que morreu e Jesus trouxe ele à vida. Daqui a pouquinho vai ser dada a oportunidade para ele também. Se der tempo, eu vou estar chamando pelos nomes. Tá bem? Mais baixo um pouquinho? Não, aumenta mais um pouquinho, o povo quer ouvir lá. Amém? Eu gostaria que todos nós lêssemos aqui o versículo 43 apenas. Vamos lá. Versículo 43. Isso mesmo, versículo 43. Deixa eu achar aqui. Depois de dizer isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Amém? Vamos puxar da direita, porque eu pulsei óculos, mas não tem problema, vocês entenderam, né? Para não tomar tempo, só um versículo. Vamos fazer uma oração. Fala assim: Jesus, eu preciso do Senhor. Ressuscita a minha vida espiritual. Tem misericórdia. Em nome de Jesus. Fala: eu preciso do Senhor. Não desista de mim. Tem misericórdia. Assim como o Senhor fez um milagre na vida de Lázaro, faz na minha vida também. Agora senta, bate palma e dá glória a Deus. Hoje vai ser seguida a oportunidade do testemunho do jovem Mauri. E também é o segundo dia da campanha poderosa para Deus abençoar todo o povo de Deus. É o penúltimo dia, segundo e penúltimo dia, na quinta-feira que vem, quem está na campanha vai encerrar a campanha. Os irmãos que estão na campanha no pé do altar, se não der tempo, você ajoelha aí mesmo, fala com Deus, que Deus vai receber também por causa do tempo que nós temos aqui, né, para falar. Irmãos, eu conheci o João Maria, se eu não me engano, tinha 16. Não, eu me lembro da primeira vez que eu vi esse rapaz, né? Fui na minha casa, tinha ali um aniversário dos meus filhos, não lembro qual. E aí eu estava conversando com o padrasto dele, o pastor Tiago, que é pastor da nossa igreja também, dirige umas igrejas nossas aí, né? E a gente estava conversando na época, a gente não tinha fundado esse ministério, que aliás surgiu para manter a doutrina primitiva, viu? A revelação foi essa, manter aquele padrão, que muita gente já não mantém mais, né? A gente tem irmãos esticando cabelo, cortando cabelo, então Deus me escolheu para manter essa palavra. E nós falamos sobre visões de Deus, visões. E naquilo, conversando com o pastor Tiago, ele pregando, conversando sobre as visões de Deus que Deus tinha me dado, as coisas e tudo. Eu observei que uma Maria não tirava o olho de mim. E uma voz me disse: isso que tem uma obra na internet daquele jovem. Aí eu ouvi aquela voz dizer: Ricarabassi, Calabassi. Ô glória. Isso eu tinha 16 anos, né? É bom lembrar. E quando foi embora todo mundo, eu disse para minha esposa: tá vendo aquele jovem lá? Deus me falou, tem uma obra na vida dele, ele vai ser crente. Tenho certeza que ele vai ser crente. Um tempo depois, eu estive na casa dele, se eu não me engano, não entendo muito de internet, mas ele tem. Ele mostrou ali um demônio entrevistado por um grande homem de Deus. Segundo o testemunho lá, era um demônio da televisão, chamado Brisa do Televisor. Eu estava vendo aquilo ali. Bom, fui embora um pouco mais tarde. A mãe dele tinha entregado uma campanha para Deus fazer a obra e se converter. E aí, no dia que ele entregou a campanha, se eu não me engano, é isso, né? Ele passou mal. Algo foi errado no coração dele. Ele chegou lá em casa com a mão no peito, mas a mãe passando mal. E eu orei para ele e nada aconteceu. Aí uma voz me disse: meu servo,
pega o óleo, unge ele, determina que vai voltar tudo ao normal, os batimentos cardíacos dele, que eu já estou curando. Então vai, peraí, peguei um óleo, profetizei aqui que Deus mandou. E falei, daqui a pouquinho você vai ficar bom, porque uma voz do céu desceu e disse, ele vai voltar lentamente ao normal. Ele vai voltar, agora você volta. E eu sentei, fiquei conversando com ele, olho com aquele olho regalado, aquele olho ventão, andando, né? O rapaz está assustado. Daqui a pouco lança a rede. E depois que ele voltou ao normal, nós voltamos ao normal. Eu falei, você quer aceitar Jesus agora? Ele falou, eu quero. Então ele aceitou Jesus pela primeira vez. Foi batizado nas águas correntes, como manda a Bíblia, né? E toda a doutrina, ensinamento, eu passei para ele, Jesus passou para ele, né? E ele foi ungido a obreiro. Um tempo depois, o Senhor me disse, meu servo, tu vai levantar ele evangelista. Eu falei, mas está rápido, eu disse, eu estou te mandando, faz um desafio. O desafio era muitas horas de jejum, durante alguns dias. Se não me engano, 3 dias, né? 3 dias, até 6 horas da tarde. Às 6 horas da tarde. Então, nós fizemos o desafio, Jesus falou, você passar, você unge ele, e tinha um outro irmão que foi ungido a diácono. E, bom, eu ungi ele venceu o desafio e eu ungi ele. Mas um dia, eu estava em casa e eu vi ele louvando lá de casa. Eu disse para minha esposa, que menino que louva feio. Meu Deus, tem que fazer uma obra nessa vida, porque nós somos vizinhos. E quando foi mais tarde, eu ouvi uma voz me dizer, eu estava orando por revelação, você falou que o meu servo louva feio, pois agora eu estou dando dom de louvor para ele louvar a mim. Eu olhei, passei para ele a revelação. Vamos, quem está aqui lembra, acho que foi menos de 30 dias, né? O homem estava louvando bonito. Que obra perfeita Deus faz na nossa vida. Aleluia. Então o menino estava uma benção, estava pegando umas horas de violão, louvando bonito, pregando o evangelho, só não passava as revelações ainda na época. Teve um tempo de Deus. E um dia eu estava em casa, estava começando o culto, eu não tinha visto uma aulinha ainda, ele estava para chegar. E aí eu tive uma visão, eu vi uma mão, como a minha, uma mão de uma pessoa. E vi um facão cortando um dedo. E uma voz disse, tu vê, tu compreende? Eu disse, compreendo, um membro da tua ceia, um membro da igreja vai desviar. Ele falou, já eu te mostro quem é. Eu fiquei pensando, meu Deus, quem será? De repente eu vi o João Amorim, quando eu vi o olho dele, ele estava batido. Eu falei, é ele. Eu sei que ele vai desviar. E aí, com o passar de alguns dias depois, ele desviou pela primeira vez. Confirma, estou meio emocionado. Não gosto mais desse menino, sabe? A mesma coisa do filho, né? E aí ele desviou. E ele foi, e aí, para a casa de um parente dele, né? Sou mundano. E eu liguei para ele no outro dia e disse para ele, e aí, Maurinho, como é que está ele? Ele disse, pastor, eu falei, já sei o que você fez. Aí eu falei para ele o que ele tinha feito. Foi, irmão, porque Deus já tinha me falado. Você caiu assim, Jesus já me falou. E eu falei, e agora? Ele disse, agora eu fico de prova, depois eu volto como eu. Eu falei, não, você desviou. Jesus me falou que você desviou. Ele falou, ele ficou assim, sim, não, depois a gente conversa. Quando foi outro dia, ele fugiu do pastor, né? Ele com vergonha. Eu fui até na casa dele, vou atrás das minhas ovelhas, vou mesmo. Falei para ele algumas coisas, você desviou, eu sou seu amigo do mesmo jeito, eu sou seu pastor do mesmo jeito, eu continuo orando para você do mesmo jeito, para você voltar. E aí algumas tentativas de Deus, né, para ele voltar, e o coração duro como uma pedra. Um dia, eu estava em casa, depois de um ano, mais de um ano, por aí, né? Eu estava em casa, de repente um homem de branco se aproximou e disse, vamos, eu disse, vamos, arrancou meu espírito, e eu fiquei flutuando meu espírito na frente da casa dele, e vi uma placa dizendo luta em família. Eu olhei e disse para o Senhor, quem é que está sendo velado, quem vai ser velado aí? Ele disse, tu não vê? E eu disse, não vejo, não dava para ver lá para dentro, fiquei no portão. Ele disse, é o Amauri, passa para ele, que o diabo vai tentar tirar a vida dele. Quando voltou, meu espírito no meu corpo, o demônio estava dentro do meu quarto dizendo, teu Deus me deu permissão de tirar a vida dele. Dessa forma. E aí eu disse, mas eu vou orar, meu Deus vai dar outra chance para ele, Satanás. Ele falou, teu Deus autorizou, eu disse, está repreendido, ele correu e eu dobrei meu joelho. Eu vi isso acordado, em visão de olho nu mesmo, vendo mesmo Satanás falando comigo. E aí, eu não consegui mais dormir direito, esperei amanhecer o dia, chamei ele,
contei para ele, contei para a mãe dele, está ali que confirma, meu irmão Tiago lembra disso, a minha esposa também, são as testemunhas que lembram disso. Um pouco tempo depois, ele voltou para Jesus, começou a fazer a obra de novo, que bênção. Mas um dia, a minha esposa lembra disso, ele falou umas palavras ali, e eu disse para minha esposa, vai durar pouco, vai desviar de novo. Por quê? Pelas palavras que ele falou, eu entendi isso. Deus me discerniu. Bom, mais uma vez o Amaury desviou. A revelação desse homem é dele ir para fora do país, fazer grandes obras missionárias por esse ministério. Bom, mais uma vez ele fugiu do pastor, mas eu consegui encantar ele com canto e disse, vem cá, eu não sei o que vai acontecer agora. Eu disse para ele, porque Jesus falou que o diabo ia tirar sua vida, você reconciliou, agora você desviou de novo. Agora eu não sei o que vai acontecer, mano. E fiquei muito triste. No meu entendimento eu pensei, Deus vai recolher ele não vai ficar aqui. Ele vai entregar ele para o bicho, para o inferno, porque ele não quer fazer nada para Jesus. E orei na madrugada, e eu tive uma visão em sonho, que eu estava nos Estados Unidos, e havia 8 meses. E eu estava para voltar para o Brasil, nós tinha abrido uma igreja lá, uma igreja superlotada, alguns sinais, e eu precisava de alguém vir para eu voltar para o Brasil. E o primeiro rosto que eu vi foi ele. Ele chegou, pastor, pai do Senhor, eu disse, pai do Senhor, irmão, vai ficar firme? Não, estou firme, pastor. Pois é, então você segura na mão de Jesus, eu tenho que voltar para o Brasil, você vai assumir aqui a responsabilidade dos Estados Unidos, é uma coisa muito grande, viu? Aí eu me lembro que eu pegava o avião e subia e eu via ele lá. E aí quando eu voltei no normal, pensei, Deus vai dar mais uma chance para ele. Vai dar mais uma chance, eu vou ter que crer nisso. Bom, ele afogou no domingo. Na sexta-feira, se eu não me engano, ele teve um sonho. Esse sonho era os papagaios mordendo ele, ele sangrando muito, e uma pessoa endemoniada. Ele orava para uma pessoa, a pessoa manifestava um demônio no hospital e mordia ele, porque estava mordendo. Era assim, né, irmão? Mais ou menos assim. E quando eu ouvi, eu entendi. Mas como tinha muita gente, eu fiquei assim, depois nós conversamos. Ele disse, não, vamos para ali agora. Eu disse, olha, eu vou dizer para você o seguinte, as suas palavras, alguma coisa que você falou, aborreceu a Deus. Eu quis dizer assim para ele, alguma coisa está errada. Esses papagaios são demônios. Ele colhe a palavra da pessoa, sendo blasfemo, sendo alguma outra coisa, para poder agir. Então eu tentei explicar para ele o melhor possível. E disse, a única coisa que eu posso te falar é, reconcilia hoje, hoje tem culto, vai na igreja e reconcilia. Ou então, o mínimo que você pode fazer é fazer uma campanha em seu favor. Isso era uma sexta-feira, se eu não me engano, ele não foi. No sábado, doutrina aqui, não foi, não apareceu. No domingo, eu estava em casa, de repente o telefone toca, o irmão Antônio Pintor. Cadê o irmão Antônio Pintor? Levanta aí em nome de Jesus, só para o pessoal ver. Cadê ele? Ele é pequenininho lá. Aquele lá é o Antônio Pintor, amigo do Maurício, senhor de pintar, Está ali como testemunho, não está meio vergonha de falar, Bom, ele já tinha me chamado para ir nesse lugar, mas eu nunca tive tempo. Mas ele me ligou e disse, pastor, o Maurício está aqui, ele afogou. Pastor, e agora? E eu fiquei, eu não sei onde você está, mais ou menos eu sabia a direção. E ele me disse, pastor, o Maurício está ali, está ruim, não está bom não. E sempre a ligação caía, e naquele negócio de ligação caiu, uma voz desceu do céu e disse, meu servo, expulse o demônio da morte, está nele. E eu disse para o irmão Antônio, irmão, coloca o celular no viva voz e leva lá. Mas além de ter uma multidão em volta dele, não tinha como, a ligação caía. E ele me ligando de novo, pastor, e agora? Eu disse, não é possível que não tenha um crente de verdade ali. E aí apareceu os irmãos, que daqui a pouquinho vão falar, Oraram lá, mas algumas pessoas oraram. Mas agora eu quero chamar aqui, irmão, da minha parte que foi até aí. O irmão Evandro vai contar, vem cá, ele vai contar o que ele viu, o que ele sentiu na hora. Vem bater palmas nessa manhã. Muito feliz de estar aqui hoje, fazendo isso por Amaury. Primeira vez que eu fico assim na frente, sempre eu fico meio com vergonha. Porque só Deus mesmo para ele estar aqui hoje, do jeito que ele está hoje. Porque quem viu lá no dia lá, aí nós foi pro colo lá, ele falou, não, vamos atravessar lá, vamos ver quem sabe nadar. Só que eu pensava que ele sabia nadar, Aí eu, de boa, o sobrinho do Marco, o sobrinho do Marco falou que ele nadar também, pegou e atravessou. Aí nós bebendo lá no churrasco, tudo mais, eu peguei e atravessei.
Aí lá na pedra lá tem um negócio, tipo um negócio de pedra assim, eu peguei e parei lá. E depois eu vi ele lá nas costas, eu vi o Amaury vindo em seguida. Apesar que ele sabia nadar. Aí quando ele chegou, quando eu cheguei na pedra que eu parei, aí a Amaury, no meio da pedra, a Amaury parou e começou a erguer a mão, né? Eu falei, tá afogando. Nós temos bebido, sabe? Não, tá meio alto já. Aí eu peguei e eu tentei voltar pra pegar ele, aí eu cheguei lá na metade pra pegar ele, ele pegou e grudou de mim. Aí eu peguei, eu não sabia como é que fazia pra salvar, né? Que tinha afogado, que eu segurando o cabelo, meu cabelo dele curtinho, não dava nem pra segurar, se eu imaginasse isso também, né? Não sabia. Aí eu peguei e grudei nele, ele pegou e segurou de mim. Aí nós afundou pra baixo, eu peguei e soltei ele, que eu não dava conta, né? Que ia morrer nós dois afogados. Aí eu peguei e voltei de novo pra perto, comecei, tinha muita gente lá no colo, lá em Paguapó, onde nós estávamos lá. Aí eu peguei e gritei, ô, meu colega tá afogando, que afogou, e lá onde eu, lá na pedra, lá pertinho de mim, quando ele afogou, eu peguei e mostrei bem que aí 4 rapazes pegou ele e ajudou ele. Aí apareceu dois, um enfermeiro lá começou a fazer massagem nele, e tinha uma mulher também que é evangélica, olhou por ele. Mas se não fosse Deus, eu não estava aqui hoje para estar dando testemunho dele aqui não. Mas foi muito mais na vida dele, se eu tivesse ficado com ele lá, também tinha morrido nós dois juntos. Aí hoje está aí, bem, graças a Deus, nós só seguir agora a vida dele normal, né? É isso mesmo. Nosso irmão Evandro, né? Que viu isso aí. Irmãos, alguns testemunhos dizem que ele ficou mais ou menos de meia hora a 40 minutos, é isso? Que ficou lá tentando. Irmãos, eu quero chamar a mãe dele para falar alguma coisa aqui. Ela pagou o preço também, né, irmã? Tá com vergonha, vem cá. A irmã que dirige também uma das igrejas junto com o marido dela, né? Vamos passar a oportunidade para ela com palmas e glória a Deus. Irmã, com paz do Senhor. Amém. Já estou emocionada, né? Porque não foi fácil, né? No domingo que aconteceu isso, tinha 4 dias que eu tinha feito uma cirurgia, né? Fiz uma cirurgia. Aí o meu esposo ainda tinha falado para ele no sábado à noite: Mauri, você está proibido de sair no domingo, porque tem uma viagem para poder eu fazer e você vai ficar com sua mãe, porque ela fez a cirurgia e você vai ficar com ela. Aí eu falei, não, já tem muitos dias que eu marquei essa viagem, né, esse passeio, né, e não vou desmarcar não, eu vou nesse passeio. Você vai então, leva sua mãe junto. Fala, mas não tem dinheiro para pagar a entrada, né? Aí o pai já pegou e deixou com o meu esposo, né? E aí ele foi, quando foi no domingo cedinho, ele levantou, arrumou, né, estava todo arrumadinho. Aí eu olhei para ele assim, uai, meu filho, quem te deu essa camiseta? Ele falou assim, foi o irmão Antônio. Falei assim, uai, e quem cortou seu cabelo? Estava todo bonito, né? Quem cortou seu cabelo? Foi o irmão Antônio. Eu falei assim, nossa, mas esse irmão é bom demais para você, hein? Né? E aí tá assim, tá vendo? Eu tô bonita, ó. Como é que eu tô bonita? Eu falei assim, tá mesmo, meu filho, você tá bonito. E aí ele me beijou, me abraçou e saiu, né? E aí foi a última vez que eu vi, foi aquela hora, né? Aí quando foi no domingo, minha irmã, meu esposo, pegou e falou assim, não, vou ligar para sua irmã para ela vir para cá para ficar com você, para você não ficar só. Porque ele tinha ido para Brasília fazer uma viagem, né? Aí minha irmã veio para ficar comigo. E aí quando foi lá, mais ou menos umas 4 horas, antes das 4 horas, Deus deu uma visão para ela, né? Ela estava lavando as vasilhas lá em casa, na cozinha, né? E Deus deu uma visão para ela, vendo ele afogando. Ela ficou caladinha ali, orando, né? E aí eu estava sentada lá fora, eu olhei para ela e falei assim, o que foi, Denise? Não, nada não. Aí eu peguei e fiquei assim, falei assim, vamos lá no pastor Eduardo? Acho que ele está aí. Aí nós foi, né? Aí chegou lá, já tinha acontecido, né? Aí todo mundo me recebeu como se não tivesse acontecendo nada, né? E aí a minha irmã, acho que foi conversar com alguém sobre a visão que ela teve, né? Disfarçando, por não saber, né? E aí o pastor também me contou, né? Que né, ele ia contar, mas aí não deixar, né? Com medo de eu assustar e piorar a cirurgia que eu tinha feito, né? E aí o pastor de repente saiu, mas o meu cunhado, né?
na funerária, né? Aí eu peguei, olhei assim, né? E falei assim, ai, Denise, será que aconteceu alguma coisa lá com a família do Rogério, que é meu cunhado, né? Não aconteceu nada, não. Falei assim, então tá bom. E ficamos ali, né? Ficamos ali. Aí quando meu esposo chegou, o pastor saiu mais cedo, né? E nós ficamos ali. Aí nós fomos embora. E aí antes disso, o meu esposo chegou lá na casa do pastor Eduardo. Aí chegou o irmão e contou para o meu esposo, sem eu saber, né? Aí contou o que aconteceu com a Mauri e tal. Aí quando chegou lá em casa, ele me contou. Aí eu peguei e fiquei assim, uai, aconteceu com a Mauri. Aí eu fiquei assim, em choque, né? Aí eu falei assim, ó, só que tudo isso aí é com permissão de Deus. Aleluia. Porque Deus já estava avisando há muito tempo para ele. E ele não estava dando ouvido que o Senhor estava falando. Porque na sexta-feira, o pastor Eduardo estava falando, né? Que na sexta-feira ele contou para nós mesmo sobre esse sonho que ele teve. E eu ainda falei para ele. Eu assim, esse ia para você voltar para a casa do Senhor, mano. Né? E aí eu fiquei assim, né? Mas confiei no Senhor. Aí eu fui ver ele, já foi na terça-feira. Fui ver ele. Aí na terça-feira eu fui lá ver ele. Olhei e fiquei assim, né? Disfarçando para não chorar, que não pode chorar lá na UTI, né? Mas só Deus sabe o que eu estava sentindo por dentro. Mas confiando no Senhor, que o Senhor ia fazer a obra. E eu falei para ele, meu filho, o mesmo Deus que me tirou daquela UTI, desenganado da medicina, é o mesmo Deus que eu sigo e é o mesmo Deus que vai tirar você desse leite de enfermidade. Então, o Senhor só foi operando na vida dele, né? E ele foi só melhorando. Aí logo o médico foi lá conversar comigo e falou comigo. Falou assim, olha, o caso dele é muito grave, não é nem grave, é gravíssimo. Se ele sobreviver, ele vai ficar com sequela. Eu falei assim, eu sigo um Deus vivo. Ele vai ficar sem nem sequela. Ele vai ficar bom e glória do Senhor. Ele vai fazer a obra do Senhor. E vocês vão ver. Ele canta. E eu falei para elas lá. E ele tem uma voz tão bonita. E ele vai louvar para vocês ouvir quando ele melhorar. Né? Ele estava todo cheio de aparelho. Às vezes que eu fui lá, ele não reconheceu, ele olhava para mim, na primeira vez que eu fui, ele ficou chorando, enxugou isso de água, né? Conheceu eu, mas agora hoje eu perguntei ele se ele lembra a primeira vez que eu fui lá, ele disse que não lembra, né? Porque estava sendo sedado, né? Mas toda vez que eu ia lá, o médico falava isso, que ele ia ficar com sequela. E eu confiei no Senhor. E para a honra e a glória do Senhor, meu filho está aí inteiro. Né? O Senhor fez a obra completa, né? E está aí para fazer a obra do Senhor. E cada dia que passa só está melhorando, né? E foi essas palavras, né? E agradeço pela oportunidade. Uma salva de palmas para Jesus. Aí, né? Que bênção que Deus fez, né? Vamos agora, eu quero passar a oportunidade para os irmãos. Falar o que viu lá, né? Vamos chegar a nossa irmã com palmas e glória a Jesus. Vamos saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quero dizer para os irmãos que, em primeiro lugar, é motivo de alegria de estar aqui na presença do Senhor, amém? Conhecendo mais um povo que vai para a glória, amém? Irmãos, naquele dia, foi no domingo, né? A gente aqui somos 1, 2, 3, 4, 5 com esse aqui, com esse rapaz, mas tinha mais gente, só que não pôde vir. Naquele dia a gente decidiu fazer um passeio, que a gente já ia nesse lugar algumas vezes. Aí nós decidimos ir nesse domingo lá para passear, e a gente foi um dia muito bom, um dia muito alegre, todo mundo divertindo, até um certo momento. Nós estávamos todo mundo ali dentro da piscina, ali, brincando ali, e de repente, quando eles liberaram a tirolesa, que ela atravessa esse lago, a gente estava ali, todo mundo brincando, de repente veio um de lá correndo, morreu um afogado. E eu já saí, eu nem sei como é que eu saí daquela piscina, porque estava meu esposo, estava ele, de homens, tinha mais homens com a gente, então a gente já pensou quem?
é um dos nossos, né? Na hora a gente já leva aquele susto, é alguém de nós, pode ter sido alguém. E nós estávamos nessa piscina, todo mundo correndo do outro lado do lago. E já estava cheio de gente lá, um monte de gente lá ao redor. E eu saí correndo atrás, a irmã Maria, vai lá, irmã Maria, vai ver quem que é. E eu fui correndo. Quando a gente chegou lá, irmãos, tinha tanta gente em cima que não dava para ver. E eu tentando chegar perto, não consegui, muito custo eu cheguei. Aí quando eu vi, era esse rapaz que estava lá no chão. Irmãos, só que antes de chegar lá, eu vi quando eles tiraram ele do barco. Esse menino estava morto. Quando tirou ele do barco, ele estava morto. Aquilo ali não tinha mais sinal de vida, não. Tirou ele todo espincado. Do jeito que se tirou ele, jogou ele no barranco assim. Eu já comecei, já entrei em pânico, já falei, meu Deus, a pessoa morreu logo aqui hoje. Aí o povo juntou em cima ali, já juntou um rapaz em cima dele fazendo massagem cardíaca. Só que ele não tinha, estava assim, um trem esquisito mesmo. Ele não reagia, não tinha reação nenhuma. E ali o rapaz fazendo massagem, e aquele desespero, todo mundo desesperado, foi uma coisa muito triste. Assim, porque a gente vê uma pessoa morrendo na sua frente, você não poder fazer nada, é muito triste isso. E eu me lembro que naquele dia, fizeram uma roda de gente em cima dele. Mas um rapaz ficava ali fazendo massagem nele, ele não respondia. E fazendo massagem, eu não esqueço o nome dele, irmãos, porque naquele dia eu ouvi muito a Mauri, reage, Mauri, você tem que viver. Pessoas falando, vai, Mauri, reage, você tem que viver, força, rapaz, você não vai morrer agora não. Só que ele, irmãos, ele estava num estado assim de misericórdia. Ele estava assim, ele estava começando a roxear, estava com a gente aqui o irmão Jonas, ele fez massagem nos pés dele quando ele estava no chão. E o Jonas disse que tinha hora que ele endurecia demais, tinha hora que ele amolecia. E aquela coisa esquisita, e aquele desespero total, e assim, e ele lá, e todo mundo em cima tentando fazer ele voltar. Naquele dia você estava morto, naquele dia não tinha mais vida. Mas eu louvo a Deus, porque Deus sabe de tudo e de todas as coisas. Naquela hora ali, irmãos, o que podia ser feito, já tinha um rapaz que estava tentando fazer. Aí como estava nós, tinha um grupo de evangélicos ali, aí de repente todo mundo juntou, vamos orar. Aí todo mundo começou a orar. Entrou em oração e todo mundo orando por ele, orando em cima dele, repreendendo o espírito de morte mesmo, pastor. Entramos em oração e clamando a Deus ali. Irmãos, foi mais de 40 minutos só de massagem. Massageou tanto que ele começou a sangrar o nariz e a boca. E eu sou muito fraca para ver sangue. Quando eu vi saindo sangue da boca dele, do nariz, meu estômago foi ficando ruim, eu já cacei logo uma cadeira para me sentar. Porque quando eu vejo sangue, eu sou meio mole, dá logo vontade de sentar. Mas eu fiquei sentado bem na frente dele, assim, e eles massageando ele, aquela coisa muito triste. E nós orando ao Senhor, ligaram para a ambulância e nada, porque é um lugar bem distante. A ambulância demorou a chegar ali, foi mais de 40 minutos. E o povo falou, meu Deus, esse menino vai morrer, cadê a ambulância? Nada dessa ambulância chegar. Aí com muito custo, irmãos, muito custo essa ambulância chegou. Quando chegou, colocou ele, levou, nós ainda continuamos clamando ao Senhor, o Senhor leva, se for da vontade do Senhor de trazer vida, traz vida. E ele foi. E aí nós não tivemos mais notícia dele, porque eu nunca tinha visto ele. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, hoje ele está bonito, porque naquele dia ele estava muito feio. Nós até não reconhecemos ele ali, porque ele está muito branquinho. Eu não sabia que ele era branquinho, não, ele parece que tem até o olho verde, né, Maurício? Mas naquele dia não era assim não, naquele dia o estado era roxo, estava muito feio. Hoje não, hoje a gente vê um semblante bonito, um semblante de vida. A gente vê hoje uma beleza ainda maior, que é o brilho do Espírito Santo. E ali, quando tirou ele, foi, aí nós, irmãos, a graça acabou. A graça acabou, juntou eu, a irmã Ana, a irmã Maria, nós juntou ele, falou, gente, não tem graça mais não. Eu não quis mais voltar para a piscina, ninguém... Acabou, foi mesmo que jogar um balde no fogo. Acabou a graça ali. E a gente foi embora, eu comentei com elas, falei, gente, se esse menino tivesse saído daqui. Detalhe, né? Quando eles começaram a fazer a massagem, fazendo, nós entramos em oração, aí ele começou a responder. Ele começou a respirar muito fraco, mas conseguia. Aí nós já louvou a Deus, porque Deus já trouxe sinal de vida ali naquele lugar. E aí, quando levou ele, eu falei para as irmãs, falei, se esse menino tivesse saído aqui morto, eu nunca mais usaria meu lugar naquele lugar. Porque ele ia trazendo lembrança de tristeza. Mesmo que não conheço ele, nunca vi ele. Mas você saber que é um ser humano, e o que mais me doía era saber que era uma alma. Eu ainda até comentei com as irmãs. O mais triste não é ver um ser humano morrer, é ver uma alma padecer. Porque eu não sabia, porque ele estava no estado, ele estava alcoolizado, então a gente já imaginava, né? Não está na presença do Senhor. Porque da forma que ele estava, a gente já não imagina, não está na presença do Senhor. E bateu aquela tristeza de pensar se esse menino partir, e partir sem salvação.
mas a gente não sabia. Depois eu até conversei com ele essa semana por telefone, ele me falou que tinha afastado a presença do Senhor. E eu conversando com ele, ele falou, eu tinha afastado, eu saí da presença de Deus, eu estava desviado. Mas mesmo assim a gente sabe que Deus, quando tem um plano na vida de um servo, de um homem, de uma mulher, o Senhor, Ele honra, né? Ele ainda tem misericórdia, a misericórdia do Senhor é grande. E ele foi embora, irmãos, depois a gente não teve mais notícia, e por intermédio da Gislane, né? É uma moça que eu conheço que estava lá no dia. Eu conheço ela porque ela trabalha numa loja lá no Garavela, eu já comprei roupa lá, então eu já havia conversado com ela. E nesse dia, por incrível que pareça, ela estava junto com ele. Aí ela estava lá e aí, falei, gente, muito medo de saber da notícia daquele rapaz é atrás dela. E aí acabou que eu não tive tempo de ir atrás dela, passei na porta da loja dela, meu esposo com muita pressa, falei, para aqui, eu preciso saber como é que está aquele rapaz. Aí a irmã Miriam, você já procurou saber se aquele menino está vivo? Todo mundo em cima, eu falei, não tem como. Aí essa semana, irmãos, lá no Garavela, no dentista ao lado da loja onde ela trabalha, ela foi e me chamou. Me entrou lá pra dentro e nós começamos a conversar. Ela falou, você lembra daquele menino que afogou naquele dia, com a Mauri? Eu falei, lembro, não tem como esquecer um trem daquele não. Aí ela foi contar o que havia acontecido com ele. Irmãos, quando ela contou aquilo, meu coração se alegrou muito. Meu coração se alegrou tanto, eu senti tanta alegria. Eu falei, meu Deus, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Aí eu já imediatamente já mandei mensagem para a irmã Ana, para a irmã Maria, já comuniquei a elas. E ela falou para mim que ele estaria aqui hoje, dando esse testemunho de vida. E irmãos, se você não crê em milagre, se você até hoje não viu milagre, aqui tem um milagre. Glória a Deus! Se você ainda não viu o milagre, eu te apresento um, e ele tem nome, é Mauri. Esse menino é um milagre do Senhor. Porque quem viu ele naquele dia, naquele estado, para ver ele hoje, do jeito que ele está em pé, é só Jesus para fazer esse milagre. E eu quero dizer para você, Mauri, não saia da presença do Senhor. Vem tentações, vem sim. Vem coisas para nos tirar da presença do Senhor, mas fica firme no Senhor, sabe por quê? Porque o Senhor te deu uma chance nova, uma nova chance de vida. Essa chance que o Senhor te deu, agarra ela, não solta ela não. Fica firme na presença do Senhor, porque o Senhor teve misericórdia de sua vida. E eu creio por intercessões do pastor, de uma mãe. Porque, irmãos, uma mãe, quando ela dobra o joelho e confia na presença do Senhor, Deus ouve com certeza. Eu tenho certeza que Deus ouviu a oração dela, a oração do pastor e dos demais irmãos. E a gente também, irmãos, entrou em corrente de oração. Chegamos na igreja, mesmo assim nós continuamos orando por ele. Eu falei, Senhor, eu não sei se está vivo ou se está morto, mas está na presença do Senhor. E o Senhor possa ir de encontro com ele. E hoje nós louvamos a Deus por estar aqui e ver que o Mauri está vivo. Está vivo na presença do Senhor. Amém? Eu quero louvar a Deus nessa noite, agradecer ao Senhor. E Mauri, você alegrou o nosso coração. Só saber que você voltou para a presença do Senhor. Você tomou uma decisão muito boa. Volta para a presença do Senhor. A Bíblia fala que a festa no céu não é quando um aleijado anda, não é quando um cego enxerga, mas é quando um pecador se arrepende. A festa no céu, e hoje tem festa no céu, amém? Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Tem mais alguém que quer falar, testemunhar alguma coisa? Tem mais algum irmão que viu lá para falar? Amém? Não tem? Então que Deus abençoe. Irmãos, quando aconteceu isso, e eu perguntei ao irmão Antônio que está ali, o irmão Antônio pintou, deve ter um crente de verdade aí. Então foi essa cena que as irmãs chegaram, os irmãos se uniram e Deus fez a obra para ressuscitar essa vida, que Deus trabalha através de pessoas, de irmãos e de irmãs, não tem outra forma. Então Deus ele trabalha assim. E aí eu não me contentei, eu não sabia como é que era lá, mas sabia mais ou menos a direção. Eu liguei para o tio dele, o irmão Rogério que está ali, né? O Rogério é uma benção, Deus está fazendo a obra, né? E ele dirigiu uma viatura de carregar defunto, né, irmão? Imagina a luta, né? Bom, ele se afogou em Guapó, né? Não é isso? E a gente foi, ele é bem bom no volante, a gente foi rápido, mas quando eu olhava para aquela viatura, eu dentro, olhava para trás, meu Deus, será que não é possível, Jesus? O povo vendo eu chegar com esse negócio lá, vai ficar bom. Mas antes de eu chegar lá, o irmão Antônio liga dizendo, nós estamos aqui no hospital no Guapó. E a gente foi. E quando chegou lá, havia um grupo de pessoas, né, amigo do irmão Mauri, eu não perdi a oportunidade de ver aquela rodinha e preguei para todo mundo. Porque havia uma revelação, não sei se o irmão Antônio lembra,
que para não pôr o pé em certo lugar e tal, uma revelação assim. Eu me lembrei de dizer daquilo na hora. Eu lembrei para eles, se tivesse na igreja não tinha acontecido isso. Falei alguma coisa para eles assim. Aí quando eu entrei, eu preciso de alguém para levar ele para Goiânia. Quem vai? Ele fala, o pastor. Eu mesmo entrei. Quando eu entrei, o médico disse, o que você é? Ele disse, eu sou pastor dele. Eu vou aí. Toda a ousadia do Espírito Santo. Porque eu dizia que ele ia voltar. E eu queria aproximar para fazer o apelo, mas não tinha jeito. A gente vai ali na frente, no carro, e não tinha como ficar ali perto dele. Eu pedi a Deus oportunidade. De repente, a gente estava vindo para Goiânia, eu senti um arrepio, uma presença maligna. E eu olhei e eu vi que ele estava muito agitado. Eu não entendi o que era aquilo, porque ele estava desacordado. Estava em coma. Eu falei, não sei o que era aquilo não, mas eu vou repreender. Comecei a orar. E o médico olhava para mim e olhava para ele. E eu comecei a repreender. Queima Jesus aí, é o capiroto, queima ele. Isso foi mais ou menos 5 minutos de parada cardíaca. Depois o médico falou, foi 5 minutos. 2 vezes. Iguapó, Goiânia. E o motorista, uma velocidade incrível, o médico dizia, corre, senão ele vai morrer. E eu disse para o médico, o que o senhor me disse sobre esse jovem? Vai acontecer o que com ele? Ele falou assim, provavelmente vai morrer. Aqui para escapar é difícil. E se escapar, ele vai ficar meio paralisado com água, uma coisa assim dessa natureza, não vai ficar normal. Mas eu comecei a repreender. E quando chegou lá, correram com ele, fui fazer a ficha, fiz a ficha, correram com ele para dentro, não havia UTI para ele, ficou num lugar lá esperando. E aí, fiquei lá fora esperando o meu Rogério para me buscar, mas a família, e eu tive uma visão. Fiquei muito preocupado, andava para lá, andava para cá, meu Deus, só mais uma chance, se ele apontar de novo, o senhor leva, mas agora não. Comecei a orar assim, andando para lá e para cá, meu Deus, só mais uma chance, meu Deus, não tem misericórdia, porque esse menino é como se fosse um filho para mim. É mais um filho, né? A família pentecostal do Filho de Deus, né? É mais um filho que eu me entristeci muito. E aí eu andei para lá e para cá, de repente, o Senhor abre a minha visão espiritual. E eu vejo um negócio branco vindo do céu. E eu não sei se os irmãos compreendem o que é visão. Se você tiver de olho fechado, você vê. Se você estiver olhando para lá, você vê aqui em cima. É algo sobrenatural. E eu vi, eu fiquei assim, concentrado naquele negócio. O que será que é isso? Quando foi se aproximando, eu vi perfeitamente 2 asas brancas, grandes, bem bonitinha, branquinha. Só era asa, não tinha ninguém nas asas. E eu fiquei olhando. A asa foi em frente ao hospital, o qual, né? Então, uma espécie de uma praça. Essa asa, eu estava em frente assim, ela deu 7 voltas lá. E eu fiquei olhando. O que será que vai acontecer? E eu fiquei vendo. De repente ela deu 7 voltas, ela voou para o alto, ela veio nas minhas costas e entrou dentro de mim. Puf, me deu um baque na hora. O que será que é isso? Eu não sei, mas alguma coisa vai acontecer. E aí foi a luta para nós tentar entrar lá, fazer um apelo. Ele estava em coma. A irmã Ziza me falou, a mãe dele, pastor, já estive em coma, nós vamos conseguir entrar lá, você vai fazer um apelo. Ele vai reconciliar porque ele vai estar te ouvindo, apesar de que ele não lembra de quase nada, né, irmão? Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho, né? E bate palma na glória de Jesus. No outro dia nós tentamos entrar lá, não conseguimos. Não havia UTI. Ele estava no lugar que ele podia entrar. Mas aí conseguiram UTI. E nós fomos lá. E a parentela dele queria toda ver, o pai, os outros lá. As irmãzinhas, a mãe dele falou que vai entrar aí é o pastor. Eu bem poderia entrar com a minha carteirinha de pastor, mas era só 10 minutos. Eu falei, vou ficar meia hora. Não nem aí. E já vi uns parentes já, né? Feito a ficha para entrar. Nós chegamos lá e Jesus entrou na frente, eles ficou um pouquinho bravo, mas não tem negócio com Jesus não. E a Ziza falou assim, a irmãzinha disse, o pastor que vai entrar comigo. E aí, como é que faz? A mãe, né? E eu ali, ó, eu sou mais importante do que os parentes dele. É, o pastor, é. E eu falei, ó, até que, bom, nós entramos. Quando nós entramos, há um sermão antes de chegar na UTI, há alguma coisinha ou outra, nós chegamos. Quando eu cheguei, eu vi ele naquela situação. Irmãos, tem algumas fotos aí, mas não tem da UTI, porque ele não pode tirar, né? Havia uma mangueira na boca dele, eu contei 7 aparelhos ligados nele. Eu contei um, contei outro. Meu Deus, que tanto de aparelho é esse? E aí eles explicaram o risco, tudo, a infecção é tudo.
E aí a mãe dele disse: meu filho, você está me ouvindo? Pisca o olho. Eu pisco o olho de um lado. Aí ele falou: pastor, ele está ouvindo. Vem de cá. Eu vim: você está ouvindo, Maurício? Pisca o olho. Ele piscou. Está ouvindo. Você quer aceitar Jesus, Maurício? Reconciliar? Pisca o olho. Ele piscou. Olha, agora Jesus, o homem, agora, depois dessa larinha de Jeová aqui, né? Eu fiz o apelo. Quando eu fiz o apelo, que eu orei, eu vi uma luz descer do céu e entrou no rosto dele. E o rosto dele, que estava pálido, começou a brilhar. Falei: funcionou. Aí eu ouvi uma voz do céu dizer: meu servo Eduardo, eu te mando. Há um demônio daí que chama demônio da infecção. Tu repreende ele. Eu disse: sim, Senhor. Afastei um pouquinho, Senhor. O que é um demônio da infecção? Comecei a repreender. E de lá para cá, o médico dizia, o rim tinha parado, né? É isso, né? O pulmão estava meio comprometido. E algumas outras coisas que eu não me lembro. Mas o médico falava para nós, comunicava com a igreja, nós agarrava na oração no jejum. Jesus, o Senhor vai dar um rim novo para ele, porque senão como é que ele vai para a África? Eu não vou, mas ele vai. Ele não quer que você vai na minha frente. Muito muçulmano lá, né? Mas eu quero que ele vá lá, levar a igreja nossa para lá, a igreja de Jesus para lá, né? E eu pensava: Jesus, ele vai ter que ficar um tempo sem beber água, jejuar muito, como é que ele vai fazer? O rim funciona. Jesus botava o rim para funcionar. O pulmão dele está com isso e aquilo. Jesus, ele precisa de um pulmão bom. Jesus ia lá e consertava o pulmão. Foi por aí. Amém. Aleluia. Então chegou um dia em que meu telefone toca a notícia que ele tinha acordado, né? Eu fui lá, vi ele, mas ele não podia falar. Abriram ele assim, ele não conseguia falar. A gente conversava com ele, a gente muito alegre, confirmei aquele negócio: você aceitou Jesus, você lembra? Ele falou: sua cabeça, não lembro. Mas aí fizemos de novo a confirmação, e de lá para cá ficou aquele negócio, parece que ele não ia falar mais, talvez não ia falar. Saiu da UTI, parece que não ia falar. Que isso, Jesus? Está faltando só falar agora. Ele tem que falar. Ele tem que falar, porque se ele não falar, como é que ele vai pregar o evangelho e contar para o povo que Jesus ressuscitou ele? Um dia meu telefone toca, eu atendo o telefone da Mauri, atendi: ô pastor. A Mauri falando comigo. Nossa, eu fiquei emocionado. Aí eu disse: ô pastor, quando eu sair daqui eu vou beber seu café aí. Ele gosta muito do café do pastor, né? Fiquei emocionado. Meu Deus, a Mauri está falando. Mas aí passou um dia e fizeram um teste. Deram comida para ele, a comida foi para o pulmão, né, irmão? Vai nós orar, Jesus está errado. Só vai fazer uma obra. Liberaram o homem, liberaram com uma sonda. Com quanto dia sem comer comida mesmo assim pela boca? Quanto dia mesmo? Mais de um mês. Aí ele já estava em casa, estava indo para os cultos com a sonda. E um dia o Maurício foi em casa: pastor, estou com vontade de comer, não aguento mais esse negócio de sonda. Eu disse: olha, mano, o negócio é o seguinte: eu já sei que você está curado. Não é Deus que me revelou, mas eu sei que você está curado. Você está bom, você pode comer. Só que você vai esperar um pouquinho até tirar sua sonda, porque a sua mãe vai ficar preocupada com você. E você já estava comendo algumas coisinhas por fora, né, gente? Você me contou, né? Bebendo uma aguinha, né? Eu falei: você está curado, mas espera um pouquinho até tirar essa sonda. Vamos vigiar. Sua mãe sabe que é mãe, né? Ele só olhou para mim, mas não disse nada. Eu não gostei daquele negócio. Quando chega na casa dele: mãe, o pastor falou que eu já posso comer. Aquele negócio. Eu já vi aquele jeito dele de não falar nada, ele vai aprontar. E aí a mãe falou: o pastor falou? Ô, fé no pastor, hein? Tem que ter fé no pastor. E aí comeu, mas ele exagerou, comeu muito, né? E disse que ele comeu muito e passou algumas horas e tomou 2 copos de vitamina de abacate. Foi, irmão? Um tiroso atrasado, meu irmão. Não aconteceu nada com ele. Foi no hospital, tirou a sonda. Semana passada parece que ligaram para você, né? Para fazer o teste lá, tirar a sonda, já para ver se comia, né? É isso. Tirou a sonda. Pois é, mas eles queriam ver se estava normal, era? Não, ligou, creio, para me fazer a reabilitação do rosto, que não mexia. Porque não mexia o rosto aí, Jesus fez a obra. Aleluia. Antes de passar para ele, eu quero fazer um apelo para o jovem, para o idoso, para a criança. Você acha que tem jovem que fala assim: eu não vou aceitar Jesus agora não, só quando tiver mais velho. Você não sabe se você vai chegar até lá. O mais velho, às vezes fica assim: eu vou resolver isso, mas eu não quero ser crente agora. Você não sabe o dia que você vai ser chamado. O dia que Deus vai chamar você para ver o que você fez. Se aceitou, se não aceitou, a verdade, o que você fez da sua vida toda. Jesus, ele tem o poder de te libertar. Esse é o testemunho verídico e
vivo, você ouviu, você vai tomar a sua decisão daqui a pouco em aceitar a Jesus, mas aceitar de verdade. Eu sou ex-macumbeiro, né, fazendo esse trabalho. Eu me lembro de uma vez que eu fui chamado para tirar um demônio de uma pessoa e tinha crente do Paraguai lá, crente que não obedece à Bíblia não conseguiram tirar o demônio. Minha irmã deve lembrar disso daí, não sei se ela lembra. Irmãos, eu veio aí mais de 30 crentes, com mais de meia hora de oração, eles não fizeram nada. E quando eu fiz lá o pacto com o bicho, que o demônio foi embora, eu fiquei curioso. Mas eu tinha medo de crente. Por que esses crentes aí, os guias, não falaram nada? Eu disse, esses aí não obedecem ao grande. Esses aí é nosso. Isso tudo pertence a nós. E eu disse, mas quem são os crentes que não pertencem a vocês? Ele disse, aquelas irmãs do cabelão, aqueles irmãos que não têm esses costumes mundanos, que está na doutrina antiga, da antiga Assembleia, da antiga Deus e Amor, aquelas doutrinas antigas. E o diabo falou para mim, depois de alguns dias, confirmou, fui fazer um trabalho num outro lugar, a mãe de santo incorpora um demônio lá, e disse para mim, faz o trabalho assim, então vamos fazer, né? Pois é. E ela disse, sabe lá aqueles pastor, para vocês entenderem, da igreja do Sal Grosso? Quem entendeu diz amém? Amém! Eles estavam aqui fazendo um trabalho comigo. Eu disse, que tipo de trabalho? Depois da meia-noite, um trabalho muito pesado. Eles trabalham pesados, os pastores de lá. Mas pastor? Eu disse, pastor. Fiquei com isso na cabeça. Fui embora, passou um dia, fui fazer outro trabalho no outro pai de santo. E aí eu fui lá no pai de santo, e invocou lá o Satanás, o bicho incorporou. E olha, como é que eu faço o trabalho? Esse trabalho é difícil. Aí ele me explicou, faz assim, tudo bem, vamos fazer o trabalho lá. Aí eu olhei para o pai de santo que estava incorporado com um demônio, chucaveira, depois a pombagira. E ele, o que foi? Eu disse, não, é porque eu estou cansado dessa vida. Eu estou pensando em converter, assim, peguei dos crentes de vez. Qual igreja você está frequentando? Eu disse, do Sal Grosso. Aí ele disse para mim assim, tem nada não, faz um trabalho aqui, nós acaba lá. Como é que é esse negócio aí? Aí ele olhou para mim e disse, olha, nós só não opera onde tem aquele ensinamento do grande do céu. Que ensinamento é esse? Irmãos que não usam brinco, irmãos que não ficam prostrados na novela, e não aceitam o divórcio. Isso foi o Satanás que falou. Eu não entendia nada, fiquei assim olhando. Mas que negócio é esse? Para mim tudo crente é uma coisa só, bota na panela, tudo uma coisa só. E ele disse, tem diferença. Tem os que servem o grande e tem os que servem nós. Faz o trabalho aqui, do jeito que eu te mandei, e completa lá. Nós também estamos lá operando do mesmo jeito. Quem entendeu diz amém. Amém. Então esse foi como eu me converti. Pela verdade, o próprio diabo teve que falar a verdade. Não teve conversa, ele teve que falar. Então crente é aquele que largou o mundo para servir a Deus de corpo, alma e espírito. Olha, irmãos, quantas vezes nos procurou crente que diz que é crente e o capiroto pega ele na igreja e roda para lá e para cá? Por quê? Não tem Espírito Santo é nada, tem o Espírito da mentira, o Espírito da macumba que está lá. Amém? Agora eu quero aqui trazer a oportunidade para o João Maurício, que vai falar alguma coisa, e viva a voz. Vamos receber ele com palmas. Primeiro, na paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Agradecer a presença de cada um que está aqui hoje. Amém? Amém. Então, graças a Deus, Deus me deu uma vida de novo. Deu de novo uma nova vida. E eu estou com Deus pela glória e honra do Senhor, amém? Amém. Como o pastor diz, com 16 anos eu me converti. Fui evangelista desse ministério. Daqui a alguns meses também eu estou voltando de novo. Ser evangelista junto da casa do Senhor. Por glória e honra de Deus poderoso. Aleluia. Parece que eu estou tremendo aqui. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, Deus me deu uma vida. Me deu uma nova vida. Eu estava lá me divertindo, tranquilo, banhando, bebendo. De repente eu acordo no hospital, chego nos aparelhos com uma luvinha de boxe na mão. Uai, isso aqui tá estranho. As mãos todas enfaixadas, tudo não arrancava os aparelhos. Aí eu fiquei pensando, o que está acontecendo aqui? Aí minhas enfermeiras perguntavam, Maurício, você lembra de alguma coisa? Balançava a cabeça.
vez que eu não conversava. Maurício foi vítima de um afogamento, estava num gol. Aí eu ficava assim e não entendia nada que estava acontecendo ali. Mas saí da UTI, quando eu já acordei, eu dentro da UTI eu comecei a andar. Dentro da UTI mesmo, sem falar, Deus me deu agora, eu estava andando de novo. Andei 3 vezes, 3 dias, eles me colocavam para andar, mesmo eu segurando eles, eles me botavam para andar lá dentro. Quando me deu a alta da enfermaria, eu da UTI, eu fui para a enfermaria, no mesmo dia que eles me deu alta, eu andei lá também. Só não falava, com as mãos tortas, atrofiada, movimento no rosto não tinha. Estava com um negócio aqui, uma sonda que eles botaram para me respirar, eles não podem ver. Eles botaram esse negócio para me respirar lá. E o negócio no nariz para me alimentar. Mas graças a Deus eu saí da UTI andando. Como os irmãos dizem, fiquei ali 40 minutos morto. Mas Deus me deu a vida de novo. Eu já estou aqui para testificar para você o que Deus fez em minha vida, o que Deus também pode fazer na sua vida. Tem muitas pessoas que pensam que Deus não vai voltar, mas Deus pode voltar para mim, para você. Porque se eu tivesse morrido, Ele deixou voltado para mim. Qual o lugar que eu iria, né? Eu não estaria aqui, eu não ia estar aqui. Mas Deus me deu essa oportunidade de não ter perecido e não estar na condenação eterna. Deus também pode dar essa oportunidade para você, aleluia, de você virar um Deus verdadeiro, você virar Deus de verdade. Porque eu também pensava, não vou morrer agora não, Deus não vai voltar agora não, eu pensava, mas de repente Deus voltou para mim ali naquele dia, quase que eu fui, mas graças a Deus pela oração dos irmãos, graças a Deus hoje eu estou aqui, aleluia. Então, quero falar para você, dê para Deus enquanto há tempo, enquanto há esperança, enquanto a vida há esperança, diz a palavra de Deus. Então, quando a vida há esperança na minha e na sua vida, vamos servir a Deus de verdade, de corpo, alma e espírito, servir a Deus, levar a palavra do Senhor a cada canto, pregar o Evangelho como Ele é, porque Jonas também desobedeceu a Deus ali, né, para levar a palavra ali em Nínive. Mas depois Deus voltou lá, né, e se arrependeu e pregou o Evangelho de novo. Minha história é meio comparada com a de Jonas também. Aleluia. Então eu quero falar para você, venha para Deus enquanto há tempo, enquanto há esperança, porque não é bom não estar no hospital ali de fraldão ali, esse povo ali, só Deus sabe o sofrimento. Não é muito bom não estar ali no hospital e de repente você está bom ali, de repente quando uma situação daquela, só Deus mesmo para libertar a pessoa, para transformar. Eu agradeço a cada um que esteve orando por mim, que testificou aqui na frente o que aconteceu, porque eu não lembro de nada. Só lembro de um tucano lá que eu tirava foto e de quando eu cheguei ali. Só disso que eu lembro. Depois eu já me lembro depois que eu acordei no hospital. Só isso que eu lembro. Então eu quero agradecer a vocês que esteve aqui hoje, presenciando esse milagre que Deus fez em minha vida. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade. Testemunho verídico e vivo, esse jovem, João Mauri, que Deus fez essa obra tremenda na vida dele. Daqui a pouquinho, acho que vai dar tempo de chamar pelos nomes. Quem quer que chama pelos nomes, amém? Mas eu quero perguntar, você aí jovem, você idoso, você quer aceitar Jesus agora, desviado, quer reconciliar com Jesus? Se vier, vem aqui na frente para nós fazer oração. Talvez o amanhã seja tarde para muitas pessoas. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Levanta a mão aí. Você quer reconciliar com Jesus? Vem e entrega seus problemas para Jesus, a sua vida para Jesus Cristo. Tem alguém que estiver? Levanta a mão. Não tem? Que Deus abençoe e dê mais nova oportunidade. Amém? Não se esqueça desse testemunho verídico e passa adiante que Jesus ainda opera como operava antigamente e é o mesmo hoje. Amém? Aleluia. Levanta a tua mão e fala: Pai,
Jesus. Eu creio nesse testemunho. Fala agora, revela profundos contigo, pelo teu Espírito Santo. Pode bater palma e agora. Há uma pessoa em especial que tem momentos que você não quer nem ir para sua casa mais. Está dando muita discussão, há muita briga. Mas meu Jesus está entrando lá agora, colocando a paz. Cadê essa pessoa? Levanta a mão para confirmar que Deus ainda não me mostrou. Ainda não, Deus abençoe. Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. Lá, receba palmas e glória a Deus. Há uma pessoa, você tem sentido tontura e ânsia de vômito. Há um mal que está aí, a sua barriga, uma obra feita pelo maligno, e meu Jesus quer te dar a cura e o livramento agora. Cadê essa pessoa revelada? Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. Aquele jovem lá, aquele do meio, vem cá, em nome de Jesus. Vem cá, deixa eu fazer uma oração, olhou para trás. Isso, vem cá, deixa eu fazer uma oração por irmão. Quem bate palma na glória de Jesus? Jesus, o Senhor vai fazer uma obra, meu Deus, aqui na vida dele. Espírito de enfermidade, você não pode mais estar sobre essa vida. Pelo Espírito Santo de Deus você foi revelado, você vai sair aí da barriga dele em nome de Jesus Cristo. Toda obra satânica e perversa, toda obra de macumbaria, eu ordeno no nome de Jesus Cristo, sai! Em nome de Jesus, está sentindo bem? Então você está na palma de glória. Tem 3 pessoas. Jesus está me falando aqui pelo Espírito Santo. Tremendo que Ele está me falando aqui. Essas 3 pessoas são pessoas que Deus tem chamado. Deus chama, Deus está falando. Você nunca se pôs de pé. E Jesus falou: eles vão ter comigo, eu vou até eles. Porque você não faz ideia de como Deus quer usar vocês. Eu vou apontar. Esse é o irmão, aquele irmão ali, o irmão Maximano também ali, né? Palmas e glória a Deus. Tem uma pessoa que você sente uma dor de cabeça, como se fosse uma pontada, como se alguma coisa entrasse na tua cabeça. É uma enfermidade terrível, e meu Jesus disse que vai dar um basta nisso aí. Aleluia. Cadê essa pessoa? Eu conto 1, lá, receba palmas e glória a Jesus. Olha só, aqui entre nós tem uma pessoa que a sua vida sentimental não está boa. Eu vi como se alguém cortasse uma fruta e disse: assim como eu divido essa fruta, que essas pessoas sejam divididas também, um para um lado e para o outro. Então já não está muito bom, o negócio não está indo bem. Mas a partir de agora, meu Jesus coloca a mão e faz essa obra na tua vida sentimental. Amém? Cadê essa pessoa? Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. 1, 2, 3. Lá, receba em nome de Jesus Cristo. Entre nós tem uma pessoa, você sente uma das suas pernas doer, parece que dói no osso, uma dor muito terrível, e meu Jesus disse: eu dou o livramento, essa pessoa não vai afundar a perna. Amém? Cadê essa pessoa? Eu conto 1, isso, lá, receba em nome de Jesus. Jesus me mostrou aqui uma pessoa que tem pessoas dizendo para você: não vai mais para a igreja. Tem gente colocando na sua cabeça aí. Então, deixa esse negócio para lá. É o diabo que não quer ver você aqui fazendo a obra. Porque Deus tem obra para você, na tua vida, para você fazer para Ele. Amém? Você ouviu? A pessoa fala: não vai mais não, larga de mão disso. Cadê essa pessoa? Deus tem obra. Eu conto 1, eu conto 2. Ali, jovem lá, receba palmas da glória de Deus. Tive uma visão aqui agora, a irmã Denise passando algumas revelações. Então Deus mandou, foi revelação para você passar algumas revelações aqui. A irmã Denise é tia do irmão Mauri. Ela não cresceu muito igual ele não, mas ela é de Deus também, viu? Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Fala assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Glória a Deus! Glória a
Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus me revela aquele que não se engana. O Senhor manda falar para uma pessoa que está no nosso meio. Amém? Ele manda falar para esta pessoa. Glória a Deus, aleluia. Ele manda te alertar. Amém? E manda falar para ti que Ele te deu a vida. Amém? Preste bem atenção. Ele te deu a vida. Glória a Deus, aleluia. Aonde não era para mais você estar aqui. Amém? Mas o Senhor manda falar para ti. Se você não firmar na presença do Senhor, amém? Ele vai permitir que aconteça o pior contigo. Amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor manda falar para ti, que está te dando chance, te dando oportunidade de você firmar na presença dEle. Amém? Então Ele manda falar para ti, mais uma vez, firmar na presença dEle. Receba em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Deus vivo, Deus poderoso. O Espírito Santo de Deus me revela aquele que não se engana. O Senhor manda falar para uma pessoa que está no nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Ele manda falar para ti. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça. Glória a Deus, aleluia. O que eu fiz na tua vida. Amém? Não esqueça o que eu fiz na tua vida. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor manda falar para ti que às vezes você esquece o que Ele fez na tua vida, amém? E não firma a tua presença, não firma na presença do Senhor. E o Senhor manda falar para esta pessoa que não permitiu Satanás te levar, glória a Deus, aleluia, porque Ele tem plano também na tua vida, amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor manda falar para esta pessoa: Satanás quer te tocar, Satanás quer por tudo te levar, já pediu até permissão para o Senhor, amém? E o Senhor mandou falar para ti mais uma vez que está te dando essa oportunidade, amém? O nosso irmão, receba em nome de Jesus, amigo do meu esposo, receba em nome de Jesus, amém? Santo és o teu nome, Deus vivo, Deus poderoso. O Espírito Santo de Deus me revela aquele que não se engana. O Senhor manda falar para uma pessoa que está no nosso meio. Você pediu para o Senhor manda falar para ti. Glória a Deus, aleluia, que vai te conceder esta bênção. Mas Ele manda falar para ti, amém? Espera só mais um pouco, amém? Que eu vou te conceder esta bênção que você está pedindo. Receba em nome de Jesus, amém? Deus poderoso. O Espírito Santo de Deus me revela aquele que não se engana. O Senhor manda falar para uma pessoa que está no nosso meio, amém? Ele manda falar para esta pessoa, glória a Deus, aleluia, né? Ele manda falar para ti. Você reclama de tanta enfermidade, você reclama de tantas coisas, glória a Deus, aleluia. Você reclama de dores, reclama de tudo. O Senhor manda falar para ti, né? Faça um compromisso sincero com Ele, faça um compromisso com Ele, amém? Que só Ele pode, amém? Fazer a obra na tua vida, amém? Glória a Deus, aleluia. Nossa irmã que está no meio, amém? Nossa irmã baixinha, receba em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Santo és o teu nome, Deus vivo, Deus poderoso. O Espírito Santo de Deus me revela aquele que não se engana. O Senhor manda falar para uma pessoa que está no nosso meio, amém? Eu vejo, glória a Deus, aleluia, você com a perna assim, glória a Deus, aleluia, chegando duas pessoas e colocando a arma na tua cabeça, amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor manda falar para ti que Ele está te dando o livramento de assalto. Receba em nome de Jesus, receba, receba em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo és o teu nome, Deus vivo, Deus poderoso. O Senhor manda falar para o nosso irmão Ramires, glória a Deus, aleluia. Vai vir duas pessoas mandadas mesmo por Satanás, amém? Glória a Deus, aleluia. E o Senhor manda falar para ti, né? Tenha sabedoria. Ele já está te avisando antes de acontecer. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo és o teu
teu nome, Deus vivo, Deus poderoso. O Espírito Santo de Deus me revela aquele que não se engana. O Senhor manda falar para uma pessoa que está no nosso meio. Glória a Deus, aleluia. O Senhor manda falar para esta pessoa, amém? Que às vezes, glória a Deus, aleluia, você dá um desespero, amém? Dá vontade até mesmo de tirar a tua vida. O Senhor manda falar para ti que expulsa esse demônio, amém? Glória a Deus, aleluia, da tua vida, amém? Mas Ele manda falar para ti, corra para a presença do Senhor. Às vezes você já tentou, amém? Mesmo assim, glória a Deus, aleluia, você quer firmar na presença do Senhor, você quer fazer um compromisso com Ele, mas algo não deixa, né? Algo não deixa você firmar na presença do Senhor. E quando você fica, o inimigo deixa você perturbado, você pensa de tirar a tua vida. O Senhor manda falar para ti, amém? Faça um compromisso sincero com Ele, enquanto é tempo, amém? Receba em nome de Jesus. Você mesmo. Receba em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Santo é o teu nome, Deus vivo e Deus poderoso. O Espírito Santo de Deus me revela aquele que não se engana. O Senhor manda falar para uma pessoa que está no nosso meio. Amém? Ele manda falar para ti. Não se preocupe, que eu estou dando livramento para aquela pessoa. O nosso irmão lá do canto. Isso. Amém? Receba em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus me revela aquele que não se engana. Glória a Deus, aleluia. Tem uma pessoa que está no nosso meio. Às vezes você sente uma pontada, amém? No peito. O Senhor manda falar para esta pessoa, se você crê, Ele vai ao teu encontro nesse exato momento, amém? E te dá a vida de novo. Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor manda falar para ti que 3 horas da manhã, assim o Senhor fala, 3 horas da manhã você ia sentir uma dor muito forte no peito. Glória a Deus, aleluia. Ia tentar chamar alguém, glória a Deus, aleluia, e você não ia conseguir chamar esta pessoa. Glória a Deus, aleluia, porque não ia dar tempo. Mas o Senhor manda falar para ti, se você crê, Ele te dá o livramento e te dá vida de novo. Nosso irmão, receba em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, Deus vivo, Deus poderoso. O Espírito Santo de Deus me revela aquele que não se engana. Tem uma pessoa que está no nosso meio, amém? Às vezes você sente uma computação, assim, alguma coisa assim, mexendo na tua barriga, amém? O Senhor manda falar para ti que está curando este tumor, amém? Glória a Deus, aleluia, receba em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus de poder. Glória a Deus, aleluia. Não é filho, não é neném, mas assim o Senhor manda falar, é um tumor que já estava grande. Amém? Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus me revela aquele que não se engana. O Senhor manda falar para uma pessoa que está no nosso meio. Glória a Deus, aleluia. O Senhor manda falar para ti. Glória a Deus, aleluia, que Ele vai fazer algo lá. Tá difícil, não aguento mais essa situação, tá complicado. O Senhor manda falar para ti, não se preocupa. Glória a Deus, aleluia, que Ele vai te dar a vitória. Amém? Ele vai te dar a vitória. Amém? O Senhor não me revelou a pessoa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você não aguenta mais essa situação no teu lar. Você não aguenta mais a situação dentro da tua casa. Amém? Não me confirma. Amém? Glória a Deus, aleluia. Não me confirmou. Glória a Deus, aleluia. Santo és o teu nome, Deus vivo, Deus poderoso. A nossa irmã lá de trás receba em nome de Jesus. Amém? Só mais uma revelação, amém, que o Senhor está me tocando para me falar, amém? O Senhor manda falar para uma pessoa que está no nosso meio, glória a Deus, aleluia. Ele manda falar para esta pessoa, santo és o teu nome, Deus vivo, Deus poderoso. O Senhor manda falar para esta pessoa firmar na presença do Senhor. O Senhor manda falar para esta pessoa que já te deu tanto livramento, já te deu tanta oportunidade. E o Senhor manda falar para ti que você endurece o coração para não fazer um compromisso sério com Ele, ou até mesmo você pensa que
que está jovem, pensa que está cedo, mas o Senhor fala que o amanhã não te pertence. Amém? E Ele quer você jovem para a obra do Senhor. Amém? Nosso irmão lá de trás, de camisa branca, receba em nome de Jesus. O meu para trás, receba em nome. Nossa irmã Denise, que é evangelista do ministério também, tia do João Maurício, né? Nossa irmã Adriana, com recado de Deus. Irmã Adriana, minha esposa, está responsável por essa igreja aqui, que nós estamos sem pastor aqui, né? Então ela está aqui lutando com as ovelhas estão multiplicando, está uma benção, amém? Vamos terminar o culto a Deus, mas antes, quem quiser fazer um voto aí, cadê o Albrina? Passa lá. Quem quiser fazer um voto para ajudar a igreja, um voto com Deus, a irmã vai passar aí, fazendo um voto com Jesus aí. Quem tem uma oferta também fica de pé, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oferta para ajudar na casa de Deus. Amém. Daqui a pouquinho eu vou fazer oração para os irmãos e as irmãs que estão de campanha, apresentando as campanhas. Aí, você aí mesmo, Deus vai visitar você. Amém? Vou pegar o voto, quem pode pegar, pega. Quem pode ofertar, oferta. Quem oferta com alegria lá no céu. Lá no céu virá. Lá no céu virá. Quem oferta com alegria no Senhor. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa o tecido e ajuda o coração. Dá-lhes gozo, paz e alegria, abençoando o seu de cada dia. Quem oferta com alegria, lá no céu virá, lá no céu virá, lá no céu virá. Quem oferta com alegria, lá no céu virá, o Senhor. Amém. Vamos sair de pé. Quero fazer uma oração para os irmãos, para as irmãs que estão de campanha, apresentando as suas campanhas. Quem tiver uma enfermidade aí também, meu Jesus vai aí tocar em você e arrancar a enfermidade que está aí. Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoa quem está de campanha, o Senhor Alvauri, as nossas irmãs, meus irmãos. Quem me joga por terra, meu Pai, todo impedimento. Meu Deus, descumprir essa campanha que levantaram. Quem está na campanha de quinta-feira, meus irmãos e minhas irmãs, abençoa também. Espírito de enfermidade, dor na cabeça, no peito, no pulmão, tumor, cancerígeno, doença no sangue, aonde tiver uma enfermidade, obra de macumba, macumbaria, aonde você tiver, aonde tiver uma doença, uma obra do diabo, alguma obra, alguma maldição, pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo, queima Jesus, vai jogando por terra a força do diabo, a legião das trevas, que prende as pessoas no errado, no pecado. Meu Deus, queima agora e joga por terra todo o mal. É pelo nome de Jesus Cristo, meu Pai, que nós te pedimos socorro, que nós te pedimos misericórdia. Opera, Jesus, onde tiver tumor, onde tiver, meu Pai, algo errado nos ouvidos, na cabeça, no corpo, onde tiver uma obra feita, está desfeita agora, pelo nome e pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Toda obra do diabo, toda feitiçaria, sai em nome de Jesus Cristo. Vamos terminar, lembrando os irmãos e as irmãs, que não vai dar para ungir todos vocês, não. Tem muita gente, então nós vamos ungir vocês. Amanhã vai estar ungindo o povo. Então você vai pôr a mão na sua cabeça e você já vai receber a unção de Deus aí. Jesus, unge, meu Pai, a cada um que está aqui, a unção da vitória, a unção do livramento. O Senhor trouxe essas pessoas em paz, o Senhor vai levar em paz também. Abençoa cada um que está aqui, segurando em tuas mãos, meu Pai, fazendo que eles venham guardar no teu coração esse testemunho. E todo aquele, meu Pai, que entrou por essas portas, que esteve aqui hoje, não vai sair da mesma maneira que entrou, mas vai sair, meu Pai, impactado pelo teu doce Espírito Santo. Abençoado está, pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Quero lembrar vocês, tem culto aqui só não na segunda, os outros dias tem. Eu estou aqui na quinta e no sábado. Na quinta eu prego a doutrina e no sábado a doutrina. Os outros dias eu estou na série, pregando o Evangelho lá, no Pontal Sul 2, lá na Avenida Itamaraty, perto do Colégio Militar. É isso, né? Perto do Colégio Militar. Então, vocês que querem comparecer aqui, vocês vêm daqui a alguns meses. Nosso irmão Maurício vai estar pregando o Evangelho mais uma vez de volta a pregoar a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos já despedir. Amém?
Vamos despedir bem alto assim. Fala assim comigo. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Faz um pouquinho, faz um pouquinho. Esqueci de agradecer as irmãs, né? Que são do outro ministério. Muito obrigado pela presença das irmãs. Minha irmã, as vizinhas e colegas de infância que estão ali, né? Também quero agradecer o Maxilano, que é emocionado. O irmão Rogério, né? Uma bênção que está aqui. Os irmãos que são de casa, tem os irmãos que são de casa. Tá ali os amigos do Mauri, né? Tem meus amigos, né? Os amigos do irmão Rogério. Esse menino é uma bênção, né? Então eu quero agradecer a presença de todos vocês, que Jesus trouxe vocês e Ele vai levar em paz. Vamos lá. Ah, paz do Senhor Jesus.